tranquilo? Bom, olá, boa noite a todos. Vamos verificando aí o som, como é que tá ficando, como é que tá saindo para você. A altura. Ó, eu falei para vocês, cada dia melhorando mais. Hoje arrumaram esse negócio aqui, ó, que não precisa segurar o microfone mais. Né? Então, cada dia com certeza as coisas melhorando para todos nós. Perguntar aqui para os meus ajudantes. Cadê o pessoal que passa ali? Gilberto. Ah, lá, o pessoal já... Ah, dali, é de cá. É que eu não estava vendo. É isso, né? O pessoal, então, vai dando uma posição em relação ao som, se a altura tá boa. Que aí a gente vai alinhando e realinhando as coisas aqui. Tá joia? Hoje, acredito, a nossa sétima live. Sétima live. Tá ótimo o som, boa noite. Andressa, Luzia, Daniela, Deinha, boa noite a todos. Juliana, tá bom o som? Então tá jóia. Que bom, hoje a nossa sétima live, então, né, traz aí o título, né, que na semana passada a gente falou, né, o que era memória espiritual. O som tá ótimo, Miguel, boa noite, Miguel, boa noite, pessoal de Alfenas, que bacana. João Vitor, Célia, tá boa, tá, o som tá bom, então tá jóia. Que bom, né, que tá chegando bem. Então, nós tivemos aí na última live, o que é memória espiritual. E hoje a nossa sétima live é justamente, né, como trabalhar a memória espiritual. Porque às vezes a gente fala, né, sempre o que é isso é isso, isso não é aquilo não é isso. Ficar sempre assim num duelo, às vezes também, Otair, boa noite, Rafaela, boa noite, Rafael. O importante, eu acredito, que é a gente trazer aí, né, orientações para no nosso dia a dia. Então, eu acredito hoje, a nossa live de hoje será, assim, de muito enriquecimento, que vai entrar em muitas coisas do nosso dia a dia, muitas coisas da nossa família, muitas coisas da nossa dor, muitas coisas do que chamamos de nosso sofrimento, muitas coisas, Itamar, boa noite, muitas coisas que às vezes nós procuramos resposta com Deus, e muito de nós, Cidinha, boa noite, às vezes nós não encontramos essa resposta. E às vezes nós questionamos, muitas pessoas às vezes chegam até mim, Ivan, eu tenho orado, eu tenho chamado tanto a Deus, e Delma, boa noite, não sei, será que Deus não está me ouvindo? Marlene, boa noite, Selma. Então, o que eu digo a vocês? Hoje, a nossa live, eu acredito, vai trazer muitas orientações para o nosso dia a dia, corriqueiro, porque a vida aqui na Terra, Yolanda, boa noite, a vida aqui na Terra nossa, realmente, ela tem um peso um pouquinho diferente. Eu digo a vocês que existem dois caminhos. O caminho estreito, ele é mais favorável, mas ele é um caminho difícil também de caminhar nele. Luiz Carlos, boa noite. Dulcineia, boa noite. Mas eu acredito muito que as nossas lives vão trazer muito conhecimento para nós. São 20h06, agora, ó, que excelente relógio ali para nós. Obrigado, Ione, de coração, viu? 20h06, aguardando um momentinho, já aí praticamente quase 50 aparelhos conectados, para a gente fazer a nossa oração inicial. Hoje eu trouxe 3 passagens da Bíblia, do livro sagrado. Neuza, boa noite, Dalgisa,
Denise. Hoje eu trouxe 3 passagens bíblicas para que nós possamos colocar elas aqui e pedir para o Espírito Santo nos dar entendimento dessa passagem. Maria Olímpia, boa noite. Eu creio que as passagens é o que nos dá o suporte. A palavra de Deus, a Bíblia, é o que nos dá o direcionamento de um ser cristão. Boa noite, Ângela. Então, eu sou muito apegado na Bíblia. Às vezes, o que acontece muito comigo e com as pessoas, há uma pequena divergência, às vezes no entendimento e na interpretação da Bíblia. Por quê? Porque eu busco muito a interpretação hoje, por meio do Espírito Santo, sim, mas muito eu interpreto a palavra de Deus dentro das situações ao qual nós vivemos, ao qual nós passamos. Boa noite, Ângela. Pessoal só chegando. Quem tiver aí, dá tempo ainda de você compartilhar essa live, dá um oi no WhatsApp aí para alguém da tua família, algum amigo, algum conhecido. Sirlene, boa noite. Sai rapidinho, alguma coisinha aí, fala assim, a live de hoje tá bacana, a live de hoje vai trazer muito esclarecimento. Robson Teixeira, boa noite. E convida aí essa pessoa que você gosta, se nesse momento ela estiver com tempo, né, disponível para poder estar conectada nessa live. Tenho absoluta certeza que o Espírito Santo falará por meio da minha pessoa, diante de todas essas energias colocadas, que são vocês. A Lu Nogueira, boa noite, Lu. Esqueci de você não, viu, Lu? Esse dia foi uma correria. Daqui uns momentos eu já passo para você as colocações lá, tá joia? Bom, mais pessoas entrando. É isso mesmo, a nossa live de hoje, como trabalhar a memória espiritual. Como trabalhar com aquelas coisas que dentro do nosso entendimento. Cláudio Manu, boa noite, sempre presente nas nossas lives. Que bacana. Bastante pessoas aí, né, seguindo a nossa live, seguindo essa corrente de oração, tornando aí, né, uma grande corrente de grande graça e milagre na vida de todos nós. Na evolução nossa, no nosso conhecimento, enfim, trazendo para nós, como o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É justamente isso. Conhecendo a palavra de Deus por meio da fé, do amor, com certeza nós teremos, né, entendimento e compreensão. Neide, boa noite, de tudo aquilo que realmente vem na nossa caminhada. Amém, boa noite ao pessoal todos que estão entrando. Vamos fazer dessa live de hoje, cada dia uma live diferente. Que dentro do seu coração que está do outro lado aí não fique dúvida não. Que você possa, né, transmitir em palavras aquilo que Deus tocar o seu coração para que seja colocado, para que nós possa, Maria Olívia, a Neuza, boa noite, bem-vindo à live de hoje. Lá, mais de 60 pessoas já, que bom. Como trabalhar a nossa memória espiritual? Como trabalhar aquilo que muitas vezes desafia na nossa caminhada? E eu digo a vocês, nós só conseguimos compreender quando nós fazemos alguma coisa, Jéssica Ferreira, Vanessa, quando nós conseguimos resultado por meio da nossa fé e da nossa oração. E é muito importante quando nós conseguimos uma graça, um milagre, algo que Deus ouve a nossa oração por meio do grupo, isto é uma forma de testemunhar que realmente o grupo caminha numa forma correta. Ângela, Ivone Carvalho, Marina Domingues, boa noite. Que bom. Vamos lá então, 20 horas e 11 minutos. Vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos fazer a nossa concentração para que nós possamos iniciar o nosso tema de hoje e sem pedir para que o Espírito Santo habite no coração de cada um de nós. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. É o Espírito que nos traz o discernimento, que nos traz a sabedoria que o nosso próprio Deus nos deu. Neste som do violão ao fundo, vamos lá, irmão Gilberto. A Luzia aqui do lado, concentrando, trazendo as informações para nós também.
meditando. Gratidão a vocês. Pessoal lá também do outro lado, Heloísa, Júnior, Juliana e o Chola, o nome dele fugiu agora. Anderson, né? Isso aí. Vamos lá, vamos fazer a nossa oração inicial. Cadê o som, irmão Gilberto? Aí, vamos lá. Deus eterno, Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de bondade e misericórdia infinita, em nome do nosso Mestre Jesus, pelo poder e a obra do Espírito Santo, de todos os anjos e santos da corte do vosso céu, e da grande igreja de Deus que somos nós, filhos de Deus e irmãos em Cristo Jesus. Pai, tudo aquilo que entrar pelos nossos ouvidos, sair pela nossa boca, manifestar dentro do nosso coração, seja da total vontade do Pai, do Filho, do Espírito Santo, dos anjos do Senhor, dos santos, enfim, de todo ponto de fé de cada um que busca a luz. Sela, Mestre Jesus, falando também do grupo Casa de Oração, Templo do Espírito Santo, e da constelação de anjos, seres angelicais da luz autoestelar Sandrine, e de todos os comandos estelares. Manifeste no coração de cada filho, de cada filha, de cada irmão, de cada irmã, Mestre Jesus, a grande mensagem de Deus. Que nós sejamos amparados nesta nossa live pelo grande poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo vem trazer, por meio do seu conhecimento, todas as energias e vibrações de todas as colocações das pessoas a qual estará nesta live e está nesta live. Para que em espírito eu possa anunciar, pronunciar, falar aqui tudo que realmente encaixar na energia de vocês que estão nessa corrente de oração. E que no final nós estaremos juntos apresentando todos os pedidos de orações. Todos. Apresentando e tendo fé. Crença, mente positiva. Que no seu tempo, cada um de nós receberá a nossa graça. Jair Terra, boa noite. Luiz Ricardo, Vânia, boa noite a todos que estão entrando agora. O nome que passou ali, eu estava de olho fechado, boa noite para você também. Gratidão a vocês que estão aí neste momento, nesta corrente da nossa live assistindo. Lembrando para vocês e para mais demais, que fora desse momento das 20 até as 21, as nossas lives estão sendo muito assistidas pelas pessoas, muito buscadas. E isso é importante porque as nossas lives ficam no Facebook gravada e no outro dia, até daqui uns dias, que vai ser nos 2 locais ao mesmo tempo, no outro dia é colocada no YouTube. Então você pode ir lá no YouTube, digitar Casa de Oração Templo do Espírito Santo, que você vai também assistir a nossa live por lá. E aí, chegando lá, você clica em cima da palavra inscrito. Por quê? Porque cada inscrito a mais que nós tiver, mais essa nossa energia, mais a nossa palavra, mais a nossa live será divulgada e levada até as pessoas. Aí, às vezes, a gente pode dizer assim, é um número muito grande de pessoas? Não sei. É um número muito pequeno? Também não sei. Eu sei que você, que está aí deste lado, do outro lado, é a pessoa que mais está necessitando e precisando e está conectada. Micácio, a Luzia também,
Boa noite a todos. Vamos lá então. Que esta nossa live seja muito direcionada pelo poder do Espírito Santo. E que neste momento o seu coração também pode falar dentro dessa live. Todas as suas colocações, perguntas de vocês. Eu falo colocações porque perguntas fica um pouco pesado, né? Quem sou eu para dar uma resposta, se ela é certa ou errada? Quando a gente faz colocações, a gente interpreta que é algo que a gente dá a palavra da gente por meio da luz divina. E, com certeza, dentro da interpretação de cada um, é aquilo que cada um necessita e precisa. Tá bom? Então, vocês vão, no decorrer da live, vocês vão colocando suas posições, vocês vão dando suas manifestações, que a gente está aberto aqui para todos, em nome do nosso Mestre Jesus. Tá bom? Então, vamos lá. Como trabalhar a memória espiritual? Na nossa live passada foi o que é memória espiritual. Apenas uns 2 minutos, para quem não pegou a live passada, adentrar no assunto. Memória espiritual é tudo aquilo quando nós encarnamos, quando nós nascemos, nós trazemos para a nossa matéria, junto com o nosso espírito. E junto com essa memória espiritual vem toda a energia, vibração e frequência para nós vivermos aqui nesse mundo. Então eu coloquei muito do peso da memória espiritual na live passada. Que é justamente aquilo, porque as coisas de bom a gente deve abraçar e dizer amém e dar gratidão. Mas as coisas que nós achamos que não é boa, as coisas que nos pesam, as coisas que nos assolam, eu oriento a vocês, pela nossa memória espiritual, entrar, conhecer elas e trabalhar. Então, como trabalhar a memória espiritual? Tá bom? Então, você já teve aí uma palhinha de o que foi a nossa live, o título da nossa live passada. Como trabalhar a memória espiritual? A própria palavra já fala. Memória espiritual. Rafael Lima, boa noite. A própria palavra já fala. Trabalhar com a memória espiritual é aquilo que vem, os resquícios que vem no espírito. Desde as nossas primeiras lives até hoje, a gente falou disso tudo já. Alma, corpo mais espírito. Então engloba hoje no tema de hoje. Como trabalhar a memória espiritual? A gente precisa da matéria e do espírito para trabalhar a memória espiritual. Então, nós somos nós aqui, encarnados viventes, almas viventes, que devemos adentrar neste assunto de como trabalhar a memória espiritual. Eu quero que todas as mães, todas as famílias, todas as pessoas que têm algum tipo de assolamento desse, que têm algum tipo de fardo, entre aspas, não tire suas conclusões até o final da live, ou então, até mais para frente, você ter, por meio do Espírito Santo também, o entendimento da verdadeira palavra de Deus. Do verdadeiro propósito ao qual nós passamos cada pessoa. Então vamos lá. Memória espiritual é aquilo que levanta na nossa matéria a partir do nosso nascimento. E eu quero refletir este detalhe desde quando nós nascemos. Porque se eu fazer a colocação aqui após adulto, aí nós podemos interpretar que é pecado quando nós pecamos em adulto. Então vamos começar lá da nossa vida, lá na vida uterina, na barriga da nossa mãe, justamente, ao qual hoje a medicina já comprova criança com algumas enfermidades, com alguma coisa que, entre aspas, não é normal para nós da sociedade. É algo que a medicina vai trabalhar. É algo que a ciência tem a desvendar. Talvez o propósito disso pode ser até muito benéfico para nós, mas nós não a entendemos e não a compreendemos ainda. Então hoje, na minha caminhada espiritual, na minha caminhada de oração há mais de 10 anos, já chegando para 13 anos, eu deparo muito com as memórias espirituais assolando as pessoas. Com as memórias espirituais pesando a caminhada das pessoas e muitas pessoas não tendo conhecimento de como trabalhar isso aí. Como proceder diante de Deus, diante de um ser tão perfeito, às vezes aquilo que para nós ainda é imperfeito, é falho.
Então foi como eu relatei na live passada. Se algum de nós ou de nossos descendentes nascem, abre aspas, com algum problema visível que para nós, fecham as aspas, é doença, enfermidade e sofrimento, e nós sabemos que isso precisa ser trabalhado pela ciência ou por nós mesmos, ou então o que Deus pode fazer por isso, é justamente o sentido da nossa live de hoje. Convido você a abrir o seu coração, mais ainda se você tem alguém, algum parentesco, que é muito natural. Basicamente, todos nós, todas as famílias, trazem memórias espirituais para trabalhar aqui na Terra. Eu vou ler uma passagem bíblica para que nós possamos iniciar com mais profundeza a nossa live, para que nós sejamos sustentados dentro da palavra de Deus. Vamos lá? Vou buscar aqui. A Bíblia está aqui. Eu só coloquei no celular para ficar mais fácil a leitura para mim. Tá bom? Então, vamos lá. João, capítulo 8, versículo 34. João, capítulo 8, versículo 34. O que fala? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O que ele quis dizer isso? Que todos nós que cometemos pecado, ficamos presos e ligados no pecado. Servo quer dizer isso. Quando nós falamos de servir a Deus, nós recebemos coisas de Deus. Quando Jesus disse servo do pecado, nós recebemos o quê? Coisas do pecado. Esse é o entendimento da palavra de Deus. Então, se nós recebemos coisas do pecado, é o momento de trabalharmos. Vocês já viram crianças nascerem no hospital, entrarem em enfermidade, entrarem em complicação e ir até a morte, falecer. Eu creio que todos vocês já depararam com uma situação dessa forma. Lembre-se bem, não estou aqui para criticar ninguém, não estou aqui para levantar ninguém. Eu estou aqui para me compartilhar com vocês aquilo que eu vejo cotidianamente nas minhas orações, que são os grandes resultados dentro da minha oração a Deus em todos os problemas e situações ao qual nos assola. Um dia eu fui em oração, para vocês compreenderem, numa família, e esta família me chamou justamente porque uma neta, o casal da filha, tinha nascido, estava no hospital, não estava bem. E aí me chamaram para casa. Quando eu fui na casa fazer oração, a criança já estava no hospital. E nós entramos em oração, sim. E a neta da criança, não a mãe, porque a mãe me parece que estava no hospital, estava no hospital. A neta da criança disse assim: Ivan, mas o que é isto? Todo mundo esperando essa criança crescer, viver entre nós, e Deus tira essa criança? Aquilo doeu dentro do meu coração, e Deus falou assim para mim: fala para ela, não sou eu quem tirei. Quem deu fui eu a vida, mas quem tirou não fui eu. Quem tirou foi o pecado. Coloca para ela. Coloca para ela que quem tirou foi o pecado. Eu falei: tá bom, Deus, eu vou colocar para ela que quem tirou foi o pecado, mas neste momento, como eu irei explicar para ela? Acalma que tudo você vai conseguir explicar para ela. O pecado é a mesma coisa que a falha nossa. Eu falei: mas falha de uma criança que nasceu naquele momento? O que essa criança pecou? Deus mostrava para mim: não. Esta criança não teve capacidade de cometer ainda nada. Assim como algumas pessoas que vivem na cadeira, vivem direto na cama, que também não têm condição, vamos abrir aspas, de fazer nada para o outro fisicamente. E às vezes é assolado por uma dor a vida toda. Quantas famílias eu tenho visitado de pessoas que já nasceram acamada?
E hoje, com mais de 30, 40 anos, continua na cama por uma especialidade, por uma doença, alguma coisa desse tipo. Algo que não nos deixa quieto, algo que nos assola, algo que tenta despertar a nossa memória, o nosso coração. Irmãos e irmãs, buscam para vocês entenderem e compreenderem isso. Então, naquele momento, daquela mãe ali, com muita dor, não é brincadeira não, meus irmãos, eu estava sentindo a mesma dor da avó. Parecia que a avó era a mãe da criança. E a avó da criança, momento ela chorava, momento ela sorria. E momento ela falava assim, Ivan, eu creio em Deus. Não é possível que Deus tenha feito isso com a gente. E naquele momento, boa noite, Daniela, e naquele momento, eu levei muito meu pensamento a Deus. Vera, boa noite. Levei muito meu pensamento a Deus naquele momento, de verdade. Entreguei de corpo e alma para Jesus, para Deus, naquele momento, que eu queria também compreender aquela dor daquela pessoa, daquela avó. E aí, na hora, veio o que se chama de memória espiritual. Quero dizer, aquela criança, ela tem um passado. O espírito dela veio da parte divina. Eu vou ler outra passagem agora para vocês verem. Essa passagem, quando eu tirei ela, me arrepiou todinho o meu corpo. Para que eu pudesse dar um entendimento para vocês nesse contexto. Eu vou ler essa outra passagem. Esta passagem ela está em Romanos, capítulo 7, versículo de 14 a 17. Romanos, capítulo 7, versículo de 14 a 17. Jesus, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Às vezes, quem está assistindo a live, que conhece da palavra de Deus, vai falar assim, a lei é Velho Testamento. Não, aqui é Romanos. Romanos é Novo Testamento. É as boas novas já de Jesus, tá bom? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então, o que a lei é espiritual? A regra rege no espírito. Aqui já falou. Mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço, que é o pecado. E, se faço o que não quero, consisto com a lei, que ela realmente é boa. De maneira que agora já não sou eu quem faço isto, mas o pecado que habita em mim. Vamos interpretar esse finalzinho. Mas não sou eu quem faço, o pecado que habita em mim. Sabe por quê que ele diz que não sou eu quem faço? Porque eu sou da criação perfeita de Deus. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Então, quem faz tudo isso é o pecado. O que é o pecado? É a falha, é a iniquidade, é a baixa frequência e vibração. Vou ler a terceira passagem, que esta complementa tudo para você entender e compreender da memória espiritual. Vocês viram que, porque sabemos que a lei é espiritual. Esta passagem está em Romanos 7, capítulo 7, versículo 14. Você que tiver dúvida, que quiser olhar de novo, é só buscar na sua Bíblia. Se tem a Bíblia evangélica católica, ela dá um versículo na frente e outro para trás, tá legal? Quem é católico e evangélico já sabe, né, dessa diferença dos livros, que é um para frente e outro para trás. Vamos lá na nossa terceira passagem, que esta sim você vai completamente compreender. Então vamos levar esse conhecimento. Pois bem sabemos que a lei é espiritual. O que quer dizer que a lei é espiritual? Que as regras partem do espírito, do nosso espírito. Por isso que trazemos aqui memória espiritual, tá joia? Vamos lá na nossa terceira passagem.
A terceira passagem nossa, ela está em Tiago, capítulo 1, versículo 16. 15 e 16. Depois, havendo a concupiscência da carne concebido, o que quer dizer a concupiscência da carne? O pecado consumado, algo realizado pela matéria. Concupiscência, vaidade e transgressão da carne. Tá joia? Dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, quer dizer, sendo feito, realizado, exercido, gera a morte. Aí, ó, agora nós vamos entender. Por que que então aquela criança morreu lá no hospital? Depois, havendo a concupiscência da carne, concebido, dá luz ao pecado. O que é dar luz ao pecado? O pecado se torna presente. Luz é chegada, dá chegada ao pecado. E o pecado, sendo consumado, quer dizer, se ele for concluído, realizado, gera morte. Então vamos voltar lá naquela criancinha. Eu tive na minha família que isso aconteceu, alguns anos atrás. Aí essa criancinha morreu. Aí agora, o pecado gera a morte. Mas essa criancinha, será que ela pecou daquele tamaninho que ela gerasse a morte dela? Por isso que desperta a memória espiritual. Os resquícios que vêm de trás, que afeta e assola coerentemente a nossa vida cotidiana. Se nós não buscarmos o nosso passado, se nós não buscarmos a nossa memória espiritual, nós tamparmos com a peneira e dizer que da agora para frente está tudo certo, amém. Mas o seu passado, a sua memória espiritual, o seu resquício de trocentos anos para trás, que nas nossas lives posterior, mais para frente, nós vamos trazer isso ao vivo para vocês verem. Eu só vou aguardar um pouco mais de tempo para que as pessoas possam ter mais entendimento, porque senão vai todo mundo correr do Ivan, né? Mas eu quero sim, eu quero que isto aí seja uma pulga atrás da orelha de vocês, ou melhor, que seja um elefante. Quem que não teve um ente querido, desencarnado, muito criancinha, muito novinho, com meses, poucos anos de idade, com 3 anos, 6 anos. Aí vem aquela história pelas algumas pessoas. Deus levou para ele porque é bom. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, analisam bem Deus, um ser tão poderoso, dono de tudo, ele vai vir numa família aonde que tem um amor, um carinho de pai e mãe e tirar uma criança? Não, quem fala isso não tem consciência do que está falando, não. Me perdoa, mas a partir dessa live, se alguém falou, tem que mudar de expressão. Sabe por quê? Porque senão nós colocamos a culpa em Deus. E na verdade a culpa é do pecado. Se Deus não peca, ele não tem culpa. Aí, ó, está o Espírito Santo falando aqui por mim. Não é eu que falo, mas ele sim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, as coisas a serem corrigidas estão nas nossas mãos. Agora que vem, né? Como corrigir? Beleza. Ó, 20 e 35. Eu vou dar aqui muitas coisas que o Espírito Santo tem dado para mim, mostrado para mim, e eu tenho trabalhado em muitas famílias, cujo resultado é na hora. Então eu convido a você, a partir deste raciocínio nosso, a partir destas passagens bíblicas, que o pecado é a origem, aliás, que o nosso espírito é a lei é a origem é do espírito. Quer dizer, o que rege é o que está na memória espiritual. Então vamos lá. Tivemos uma criança desencarnada na nossa âmbito familiar. Como trabalhar este fato, esse acontecimento? Muito importante de simplesmente não deixar passar batido. Não podemos deixar passar. Sabe por quê? Porque se esse problema não for corrigido, é arriscado pegar na outra criança de novo. Já vi casos assim.
Isso vale para doenças, isso vale para mortes, isso vale para aquilo que dói demais e assola tanto a pessoa quanto aquele que está do lado. Só lembrando aqui que todas as dores e sofrimento que vêm até nós nos lapidam, tá bom? Tem várias funções em nossa vida, em nossa caminhada. Mas eu quero que vocês entendam e compreendam. Aí pode ter alguém da live, ou alguém que vai assistir a live daqui a um dia e falou assim, como que ele sabe disso? Faz o teste que eu vou falar para você agora. Faz as orações que o irmão Ivan faz, que você verá os resultados. E o resultado é 1 mais 1, que são 2. 2 mais 2, que são 4. Então, os resultados são baseados, a reação é baseada na ação. Vamos lá. 20 e 37. Quero entrar com vocês agora, orientando qual a procedência para a maioria destas situações. Tanto para as crianças que desencarnam, para os jovens, nos acidentes, para as pessoas que continuam enfermas na cadeira, na cama. Meus irmãos e minhas irmãs, em nome de Jesus, não estou aqui para julgar ninguém. Quero compartilhar com vocês esse conhecimento para aliviar o nosso fardo, a nossa caminhada, despertar o nosso entendimento perante o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Então tá bom. Se a morte veio do pecado, não veio de Deus. Por quê? Deus não tem pecado. Ó, estamos afinados, né? Então, e mostrou que a concupiscência da carne gera o pecado consumado. Então, achamos que o pecado está em nós. Pode estar em nós. Tem uma passagem que fala assim, ó, aquele que disser que não tem pecado, este acaba de cometer um. Eu acredito que muitas pessoas conhecem essa passagem. Vamos lá. De que forma, muitas pessoas dizendo, eu sou prova disso, prova de resultados, amém, Rafael, de coração, e muitas outras pessoas que estão aí no nosso grupo de oração, na nossa caminhada, que está aí na nossa live também seguindo. Então, vamos lá. Primeira coisa, quando temos um fato doloroso desse em nossa família, em nosso sangue, em nossa memória espiritual da nossa família, herdeiro. Nós devemos direcionar as nossas orações e as nossas buscas a Deus. E também buscar o grupo Casa de Oração Templo do Espírito Santo. Daqui a uns dias vai ter um método cujas pessoas que adentrarem nesse método estará diante de algo muito produtivo, de algo de muito conteúdo trazendo para nós. A parte espiritual e o pessoal nos bastidores, junto comigo, está trabalhando 24 horas sem parar. Todo dia coisas novas chegando. Daqui a pouquinho vocês que estão nas nossas lives terá condições de ter esse acesso e estar justamente pegando a sua vida e colocando em cima desse método, para você mesmo trabalhar. Mas isso você e eu tem que buscar. Todos nós temos que buscar. Então vamos lá. Trabalhando nossa memória espiritual, trabalhando o nosso resquício. Primeira coisa é buscar a Deus ou buscar alguém próximo ali que possa te dar entendimento disso. Para que dentro das orações espirituais, as manifestações de Deus seja por meio do Espírito Santo, através de uma pessoa para você, ou seja diretamente de Deus para você. Mas às vezes nós estamos tão com uma energia às vezes baixa naquela dor, que dificilmente nós consigamos entender e compreender. Então, se nós buscarmos alguém, pessoal do grupo Casa de Oração Templo do Espírito Santo, buscar alguém que você confie, que consiga te dar entendimento, para poder entrar na parte espiritual e te ajudar a você resolver esse problema. Então, nós entramos na parte espiritual, entramos em oração, pedimos a Deus, em nome de Jesus, para poder trazer para nós ali o entendimento e o esclarecimento daquilo. Então, as coisas vão vindo e a gente vai transmitindo para as pessoas, para a pessoa que está ali naquele momento. Então, você pode sim também buscar a Deus no seu recanto de oração. Talvez você diz assim, bom pai, eu confio somente no Senhor, então eu vou buscar ao Senhor. Ele vai te dar também, pode ter certeza. Só não podemos fazer igual aquela passagem.
veio uma chuva muito grande, inundou-se num lugar, e o homem ficou preso em uma pequena ilhazinha, em um poste que estava no meio. E a correnteza passava, e a água estava tudo cheia, e ele clamando por Deus, e as pessoas diziam para ele assim, fulano, vem. Ele falava assim, não, eu creio em Deus. A primeira coisa, ele não percebeu que o poste que estava ali segurando ele, já foi a primeira providência divina. Aí em seguida, veio um bote, meio desgovernado, na correnteza, passou perto dele. Aí disseram assim, o pessoal que estava lá na beira, fulano, entra dentro do bote. Aí ele, não, Deus vai me salvar, eu sou servo de Deus, eu confio em Deus, eu creio em Deus. O bote passou. Aí depois veio um toco de madeira, boiando também, girando, e isso a água foi subindo. Aí isso a água foi subindo, e o poste já estava quase sendo encoberto. E aí o pessoal de fora falava, fulano, pega nesse coio de madeira que você vai encostar lá mais embaixo, o pessoal vai te segurar. Eu creio em Deus, Deus está comigo, Deus vai me ajudar. Resumindo, ele morreu. E quando ele chega a Deus, ele falou assim, Deus, mas eu crendo no Senhor, eu crendo em todas as coisas, o Senhor não foi me ajudar? Ele falou assim, olha, 3 coisas eu providenciei para você. É a providência divina. Eu providenciei para você o mastro, para você segurar. Eu providenciei o barco depois, para poder passar perto de você, e eu providenciei o toco. Você queria que eu fosse lá, pegasse você nas mãos e carregasse? Então, meus irmãos e minhas irmãs, falar com Deus é isso. Muitas das vezes nós temos que, sim, acreditar em nosso coração, acreditar na nossa fé, dobrar os joelhos, e quando nós receber a mensagem, nós fazer. Porque às vezes a nossa cultura religiosa, a nossa ideologia religiosa, não permite a gente avançar mais do que precisa. E às vezes aquele conhecimento ao qual nós o temos, ainda não é suficiente para chegar naquilo que realmente necessita e precisa, que é a graça e o milagre acontecer. Então eu digo a vocês, Deus concede a graça para o seu filho, sim, desde que o filho dele busca, clama, grita, esperneia e vai atrás. Aí sim acontece. Abra o coração. Não fica com medo das coisas virem para você. Se você desejar com fé e amor e coração, Deus preparar alguém da forma que você deseja para chegar até você e te ajudar. Então devemos sim, quando voltar na memória espiritual, mais uma vez, que nós não devemos ser, a palavra correta é prudente ou imprudente? Prudente, né? Devemos ser prudente. Prudente é bom, né? Isso, devemos ser prudente. Devemos analisar com o coração, com coerência. Então, muitas pessoas, quando tem um fato desse, de uma criança desencarnada, alguma pessoa na família, a pessoa fala assim, foi o querer de Deus, Deus levou e está tudo certo. Dói, mas eu aceito. Não. Vai atrás, busca as orações, busca Deus, busca Jesus, busca o Espírito Santo, para você entender e compreender por que aquela criança, aquele ser, aquele adulto, trouxe uma memória que levou ele à morte. Porque ele tinha pecado. Aí você fala, vamos, antes dele nascer ele tinha pecado? Sim, estamos começando a chegar lá. Antes dele nascer ele tinha pecado. Por quê? Porque ele já veio do pecado. Ah, ele veio do pecado original? Não. O pecado original ele foi sim colocado à mão de Jesus. Ele veio pelo pecado consumado, pelo pecado próprio dele, ou do âmbito sanguíneo, ou do âmbito espiritual. Aí você pode dizer, irmão Ivan, mas você está falando da memória espiritual, vem do espírito. Quando eu digo memória espiritual, é porque tudo que está na matéria recai sobre o espírito. Nesta live de hoje eu não quero entrar nos assuntos de vidas, origens, tempos, mas mais para frente a gente vai entrar sim, tá bom? Então, pensa muito bem nesse detalhe. Leva teu pensamento e a tua busca e teu pedido a Deus. Fala, Deus, mas aquela criança veio do qual pecado? Qual pecado que abominou ele tanto até a morte? Você vai começar a ter as visões com Deus. Você vai começar a ter as intuições, mas aceita. Quando você pedir de Deus, aceita o que é de Deus. Não tenha dúvida. Muitas das pessoas hoje falam assim, eu recebi, eu não sei se é da mente, do coração, se veio da perna, se foi o João que me falou. Não, faz isso não.
entra em oração, dobra os joelhos, apresenta para Deus, faz a tua prosa com Deus e fala: Pai, em nome de Jesus, eu não sei. Fala comigo, mostra para mim, você terá as intuições sim. Que aquela memória espiritual, ela tem um passado muito que interferiu ali. Porque eu digo a você, muito pouco nós, descendentes desta criança ou desse jovem que faleceu, temos culpa pela morte dele. É dele para trás e não dele para frente. Futuro não opera na vida de ninguém. O que opera é o presente e o passado. O presente nós devemos viver ele constantemente. E o passado nós devemos trabalhar ele coerentemente com o coração. Por meio de dar o perdão, receber o perdão. Fé, amor, amar, transmutar, que quer dizer modificar a energia e a vibração. Isso vai fazer com que desperta em nós e em você. Da onde veio esse resquício, esse pecado que gerou a morte? Porque eu li uma passagem aí que o pecado gera a morte. E porventura é a morte do espírito? Não. Estamos falando aqui da morte da matéria. Temos a morte do espírito. Será outro tema de outra live. Posteriormente. Não sei se vai ser a próxima, outra. Morte do espírito. Essa sim. Muito bacana também. Muita coisa boa para com Deus. Mas estamos falando da morte terrena. Então traz você para o teu coração, para a tua busca, para você entender e compreender qual o motivo, qual o peso que veio na memória espiritual deste indivíduo que gerou ele a morte. Já sabemos que é o pecado, é a falha. E que falha e que pecado é esse? O que você, encarnado aqui, descendente dessa pessoa, pode fazer por ela? Eu acredito que pode, sim. Muitas coisas podemos. Muitas das orações ao qual eu faço dentro das famílias, às vezes eu chego em famílias e falo assim: Ivan, todos os exames, não deu nada, mas essa dor, esse negócio não sai dele. Aí você entra em oração, cai a memória espiritual. Aí eu oriento para a pessoa e falo assim: vamos pedir perdão pelo passado? Aí a pessoa olha em mim e fala assim: que passado? Eu falo assim, de umas vidas diferentes que teve. Aí quando a gente faz esse pedido de perdão, quando a gente faz esse acerto de conta, com um espírito cujo ele está bem pertinho ali do lado, as coisas se cessam. Inclusive, eu fiz uma oração dessa hoje, mais cedo. Eu acredito que tem alguém aí assistindo a live, o pessoal, a família lá, que teve uma oração hoje nesta família. Teve uma libertação hoje. Uma libertação de uma parte espiritual e a libertação da pessoa física aqui na Terra. Esta pessoa estava sendo oprimida por um espírito. Ivan, isso é demônio. Sim, sabe o que é demônio? Significa adversário. Adversário de Jesus. Jesus é luz. Então significa trevas. Significa espírito que está nas trevas. Mas não deixando esquecer que toda a criação ela faz parte do Pai Criador, de Deus. Tá bom? Convido você a entrar dentro do teu íntimo, buscar qual foi o pecado, qual foi o motivo e a causa que gerou tal circunstância em algum membro da minha família. Ou ainda se até assola alguma enfermidade que você vê que aquilo não tem cabimento. E não só as enfermidades que não têm cabimento, que são originadas de pecado, não. São todas. Por meio do perdão e por meio de trabalhar a energia, amar aquilo que está naquele momento, você consegue transmutar. Vou dar um exemplo agora de uma enfermidade em mim, que eu tenho consciência dela. O que eu faço com aquela enfermidade que está em mim? A enfermidade é um caminho aberto, ao qual a dor chega. Para mim, retirar aquela dor, a dor é um sinalizador, tá bom? De que algo está errado. Então, eu entro em oração, eu entro em pedido de perdão primeiro, e em segundo, eu entro trabalhando esta energia desta dor. Amando esta energia, pondo fé em cima dessa energia, abraçando ela, porque ela é minha. Lá na minha memória espiritual, alguma coisa eu fiz de errado e ela vem. Então, eu tenho que amar ela. Ela é minha.
Eu não posso falar, eu ordeno a saída dela em nome de Jesus. Isso aí a gente fala para outra coisa. Para a energia nossa, pelos nossos resquícios, somos nós quem devemos trabalhar. Amando aquilo que nos oprime, dando perdão, e em breve, automaticamente, ela é transmutada pelo amor, pelo bem e pela paz. Aí você vai entender que realmente Deus pode nos ajudar, Deus pode nos interceder, Deus pode nos fortalecer, mas Deus não tira nada de mim e de você sem o meu e o teu conhecimento agindo. Jamais. Tá bom? Estamos prontos para qualquer colocação posterior. Possam fazer suas perguntas, suas colocações, que em nome de Jesus, em nome de toda luz, com muito amor, com muito carinho, estarei junto com vocês aqui para poder abraçar isso que você precisa, que se chama ser libertado, ser curado. Que graças a Deus eu tinha muito desses detalhes e eu consegui autofazer. Eu tive pessoas que me ajudaram. Quero dar gratidão a algumas pessoas aqui do grupo, mas em especial o Rafael de Alfenas, que me deu uma grande ajuda dentro da parte física. Gratidão, viu, Rafael? Gratidão a Rafael e gratidão a Luzia também, que me ampararam em vários momentos da minha necessidade. E muitas pessoas que também fizeram e deram oração para a minha pessoa. Fortalecimento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para a gente daqui a pouquinho iniciar a nossa oração, vamos acreditar na nossa força? Vamos acreditar na nossa vibração? Vamos acreditar no nosso Pai, no nosso Criador? Mas a maior atitude é nossa. Por quê? A resposta vai ser para nós. Que Deus, que o universo, luz, nos dará. Então, neste momento, eu convido a você, se ficou alguma dúvida aí, com todo o amor e carinho, coloca lá nos comentários, que o pessoal já vai estar passando para mim, e já vai estar, a gente vai estar abrangendo esse assunto com maior conhecimento e clareza. Muitas coisas para mim vêm na hora aqui também. Às vezes serve muito para mim. Quando termino as lives, que eu falo para o pessoal, olha, muitas dessas aí serviu para mim. Por isso que eu falo que o Espírito Santo fala assim, para todos nós. E nós não devemos ter orgulho nenhum de erguer a cabeça e dizer que eu sei. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus, quanto mais eu sei que nada sei. Então devemos ser muito humildes de coração. Aceitarmos os nossos irmãos e irmãs, a trazermos as coisas para nós por meio da mão divina. Não fazer igual aquele homem não, que segurou lá e morreu afogado, não. Deus providenciou 3 coisas para ele e ele não conseguiu interpretar nenhuma. Tá bom? Vamos lá então. Gilberto, nosso irmão, coloca o violãozinho no fundo. Tá joia? Pessoal que está em casa, pessoal que está na live aí, vamos entrando para o nosso momento de oração. Pai, vamos fechar os olhos agora, vamos deixar de digitar no celular, no computador aí, vamos recolher para dentro de nós, vamos esquecer de quem está lá fora. Pai, meu Deus, meu Pai, meu Criador, em nome do nosso Mestre Jesus, em nome do poder do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, interceda por meio do meu irmão Ivan, mas toca aqui no meu coração, toca aqui, Senhor, a tua luz, a tua vibração é também a palavra, que esta vibra em meu corpo e meu espírito, na minha alma, que eu consiga entender e compreender todos os desígnios do Senhor, que eu consiga resolver todos os propósitos que quando eu nasci, aqui eu estou, eu vim para esta consciência, eu vim para evoluir, para crescer, Pai. Então, em nome de Jesus, acolhe, Pai, este meu irmão e esta minha irmã, abraça esta família, acolhe esta família, Senhor Jesus, dê amparo para ela,
dê conhecimento para ela, dê discernimento para as coisas que acontecem na vida de cada um de nós. E que nós não sejamos servos do mal e do pecado, não. Que nós sejamos servos da luz, que nós sejamos servos de Deus. E que Jesus falou: vindes até a mim, que eu aliviareis o vosso fardo. Mas esse vindes até a mim é praticar as coisas que Jesus praticou, é fazer as coisas que Jesus fez. Aquela belíssima música, amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. Este é o verdadeiro propósito de vida que o nosso Mestre Jesus dá por meio de toda a parte espiritual santa e dele também. Se Jesus conhece o Pai, o propósito de Jesus é que nós conheçamos o Pai também. E o Pai está em Jesus, viu, meus irmãos e minhas irmãs? Está muito perto de nós, porque Jesus está em nós, sim. Agora, deixa só comigo, meu irmão e minha irmã. Eu vou fazer uma oração bem bonita e bem forte, com toda a minha fé para vocês neste momento. Pai, pode continuar o som do violão. Em nome de Jesus, que cada pessoa que estiver em casa, com o seu pedido de oração colocado, que estiver nessa live, que posteriormente também entrar na live, acolhe ele. Acolhe todas as falhas e iniquidade dele por meio do consentimento dessa pessoa, por meio do perdão dele, por meio de transmutar dele, por meio dele trabalhar com essa energia e com essa vibração. Nós agora, Pai, temos entendimento que esta dor nós temos que amar ela, que esta ferida nós temos que fechar ela, que isto tudo que nos assola nós temos que trabalhar com isso dentro de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, abraça essa pessoa dando fortalecimento para ela, dando entendimento para ela, dando compreensão para ela. Agora, Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que já teve esse tipo de entendimento, recebe dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus, todo este sumo desta vibração trabalhada. E vai transmutando, Pai, em nome de Jesus, em nome de toda luz. E isto se chama o quê? Graça, meus irmãos e minhas irmãs. É o que nós recebemos, graça. Então, na verdade, Deus nos dá a graça, sim, mas por meio da nossa mudança, por meio da nossa atitude, por meio do nosso trabalhar com essa energia e com essa vibração. Abraça, Pai, esse irmão, essa irmã. E eu profetizo agora. Eu profetizo na vida deste meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que está vendo essa live. Eu profetizo a bênção, a luz, a glória, a saúde, o bem-estar, a plenitude, o crescimento e a evolução, a caminhada com Cristo, para todos esses que neste momento entregou verdadeiramente de coração. E aquele, Pai, que não conseguiu entregar ainda de coração, com certeza, dia após dia, todos nós seremos tocados. Seremos tocados no nosso tempo. E no tempo de Deus nós receberemos tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. E que com certeza é o que nos acolherá. E que nos dará o direcionamento para uma vida cujo seu fardo torna-se e será mais leve. Pode continuar o som, pode ficar. Meu irmão, minha irmã, 21 horas. Gratidão por todos, por todas, por vocês estar acompanhando, formando esta corrente de oração, unidas neste grupo, Casa de Oração, Templo do Espírito Santo. Estou sentindo cada dia melhor diante de vocês.
nessa simples câmera aqui, a qual está me mostrando, eu consigo sentir centenas de pessoas vibrando com muito desejo de conhecer, alcançar e ter a graça divina na sua família, na sua pessoa. Mais uma vez, boa noite a todos, gratidão, um abraço espiritual e um beijo espiritual no coração de cada um de vocês. Até a nossa próxima live, em nome de Jesus e em nome de toda luz. Amém. Assim seja.